Olá, eu sou o pastor Eliezer Carvalho, capelão do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso, e você está no curso de capelania evangélica hospitalar e prisional. E eu quero que você continue com a gente. Você já teve a primeira aula do curso e agora você está na segunda aula do curso de capelania. Então vamos mais um prosseguimento, mais um pouquinho, tá bem? Porque você está tendo orientações didáticas de como proceder para executar o seu ministério de capelania hospitalar, evangélica e prisional. Nós terminamos a aula anterior dizendo o que é que a pessoa precisa fazer. Agora nós vamos ver o que ele não deve fazer. O que um capelão não pode fazer em hipótese alguma. Então ele não pode visitar se ele também estiver doente. Falar de suas doenças e suas experiências hospitalares para um paciente. Não pode. Não pode criticar o hospital, criticar o tratamento médico e criticar o diagnóstico dado ao paciente. Não pode jamais sentar-se no leito do paciente. Não pode jamais buscar apoio de alguma forma no leito, ou seja, se encostar no leito no hospital. Não pode entrar na enfermaria ou no quarto de enfermaria, ou mesmo particular, sem bater na porta. Não pode prometer que Deus vai curar alguém. Às vezes Deus usa a continuação da doença para outros fins. Podemos falar por Deus, mas nós não somos o Deus. Nós falamos em nome de Deus. Então a gente utiliza a fé, a gente proclama por meio da fé a cura. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos curar os enfermos, expulsar demônios, mas nós não podemos garantir que ao sair dali a pessoa já estará curada, porque pode ser que a fé da pessoa não foi suficiente, a nossa fé não foi suficiente, ou não é vontade de Deus curar a pessoa naquele momento. Então, evita, a não ser que você tenha convicção plena, certeza plena, de que realmente naquele momento Deus está curando, você teve uma revelação divina, aí tudo bem. Caso contrário, não. Não fale num tom alto e também não cochiche. Não seja nenhum extremo e nenhum outro. Fale num tom normal, que não venha chamar a atenção de todo mundo, mas que possa chamar a atenção daquele que está te ouvindo, que ele possa te entender de forma audível, entendível e inteligível. Não espalhe detalhes das informações íntimas do paciente para as pessoas. Não tome decisões para a família ou para o paciente. Deixa a família tomar decisões. Você pode até orientar a família, mas a decisão é feita medicamente e pela família. Não force o paciente a falar ou a se sentir alegre e nem desanimá-lo. Seja natural ao falar e ao agir. Deixe o paciente bem à vontade. Entendeu? Não diga, você tem que ficar alegre, você tem que ficar alegre. Mas naquele momento ele não está alegre. Deixe ele sentir a emoção do momento. Os enfermos passam por momentos críticos. Devemos ficar abertos e preparados para ajudá-los com visitas e conversas cristãs. Uma visita cristã serve para dois aspectos da nossa vida. Primeiro, uma visita demonstra nossa identificação humana com o paciente. Como ser humano, nós podemos falar e levar uma palavra de compreensão, compaixão, amor, solidariedade e carinho. Segundo, na função de uma visita ou conversa, representamos o povo de Deus, a igreja e o próprio Deus na vida do paciente. Assim, levamos uma palavra de perdão, esperança, confiança e fé, e uma oportunidade de confissão de pecados por parte do paciente.
O trabalho cristão visa o paciente como um ser humano completo, holístico, e não apenas como um corpo ou um caso patológico para ser tratado. Mais pessoas passam pelos hospitais do mundo do que pelas igrejas. Então, o lugar mais fácil de se pregar o evangelho e conquistar almas para o reino de Cristo está exatamente nos hospitais e nos presídios. Recomendações práticas para a visitação hospitalar. Não entre em qualquer quarto ou apartamento sem antes bater na porta. Verifique se há qualquer sinal expresso proibido visitas. Respeite o horário pré-estabelecido para a sua atuação da visita. Tome cuidado com qualquer aparelhagem em volta da cama. Evite esbarrar na cama ou sentar-se nela. Avalie a situação logo ao entrar, a fim de poder agir objetivamente quanto ao tipo de duração da visita. Verifique se o paciente está disposto para lhe atender ou não. Procure se colocar numa posição ao nível visual do paciente para que ele possa conversar com você sem se esforçar. Em quartos onde há mais enfermos, cumprimente os outros, mas se concentre na pessoa que você foi visitar. Fale num tom de voz normal, não cochiche com as outras pessoas no quarto. Também não é conveniente gritar, falar alto no momento da oração. Se a pessoa ainda não o conhece, apresente-se com clareza, diga quem é você e de onde você veio. Deixe com o doente a iniciativa do aperto de mão. Retribua se ele apertar a sua mão. Se ele não estender a sua mão, não estenda. Principalmente agora na época da pandemia. Estamos gravando a aula numa época de pandemia. Então não estenda a mão. Passando a pandemia, mantenha o mesmo critério. Dê prioridade ao atendimento dos médicos e das enfermeiras. Se chegou um médico, retire-se do quarto. Se chegou a enfermeira, também despeça-se e retira-se do quarto. Sempre o atendimento prioritário será para os médicos e para as enfermeiras. Ao contemplar alguém sofrendo, lembre-se de que as suas reações emocionais negativas não podem ser detectadas pelo doente ou pelos seus familiares. Concentre-se em atender aquela necessidade, a necessidade da pessoa que está ali diante de você. Não adianta falar de outros nem de si mesmo. A pessoa quer que você fale a ela. Não queira forçar o doente a sentir-se alegre, nem o desanime por causa da doença. Haja com naturalidade, pois se você se sentir à vontade, ele terá maior probabilidade de querer te ouvir. Não dê a impressão de estar com pressa, nem se demore até cansar o doente. Encontre a duração exata para cada situação. Não tente movimentar um doente na cama ou fora dela. Chame a enfermeira sempre que for necessário. Fique sabendo que os efeitos da dor e dos remédios podem alterar o comportamento e a receptividade da pessoa. Se você mesmo está doente, já falei e vou falar de novo, não vá para o hospital, não faça visitas. Utilize sempre a fé. Fé inteligente. Não fira a sensibilidade de um ateu, de um agnóstico ou comungante de outra religião. Escutar é uma arte que pode ser desenvolvida. Os princípios abaixo relacionados, se posto em prática, ajudarão você a crescer na arte de escutar. Analise sua atitude íntima. Pense em quaisquer os seus sentimentos em relação às pessoas com que você está conversando. Você tem algum preconceito contra ela? Ela é repugnante? A hospitalidade
entre vocês. Tudo isso vai afetar o significado do que você vai ouvir e que você vai falar a esta pessoa. As palavras perdem seu sentido quando nossas emoções não nos permitem escutar com objetividade. Precisamos desenvolver uma atitude de aceitação da pessoa, do que ela diz, sem julgá-la e sem condená-la. Não estamos defendendo qualquer posição, mas tentando ouvir os verdadeiros sentimentos de quem fala. Por outro lado, não devemos insistir para que o entrevistado defenda seu ponto de vista, ou utilize determinado vocabulário ou estilo de linguagem. Não devemos expressar o julgamento para não impedir a fluência dos seus sentimentos. Preste bastante atenção, repare o tom de voz, que estado emocional ele revela. Uma voz baixa, uma fala monótona pode indicar depressão emocional. Falar rapidamente, de forma agitada, pode ser uma depressão extrema. Falar depressa e em voz alta pode indicar efeito de drogas. Desenvolva a capacidade de avaliar emoções. Na linguagem comum, há palavras que expressam emoções diversas: convicção, perturbação, irritação, alegria, felicidade. O tom de voz em que elas são proferidas lhe dão um significado maior que o dicionário não pode definir. Cabe a nós avaliar esse conteúdo emocional da comunicação. Reflita então as emoções que você está percebendo. É preciso fornecer ao entrevistado uma retrovisão das emoções que ele está transmitindo. A pessoa ficará satisfeita se você revelar que entendeu o problema dela. Isso não é apenas repetir o que a pessoa disse, literalmente, mas refletir seus sentimentos com nossas próprias palavras. Uma água. Vamos dar prosseguimento, estamos no curso Capelania Hospitalar e Prisional. Você está tendo a oportunidade de estar nesse curso aqui, EAD, e você, assim que concluir a matéria, você estará solicitando para a gente o seu certificado, a sua credencial, e se você também quiser, você poderá solicitar para a gente o material digital em PDF, é a matéria escrita de capelania para você guardar e para você fazer pesquisas assim que você achar por bem, assim que você desejar, tá bem? Então, eu quero convocar você que está aqui assistindo a aula de capelania para continuar com a gente e solicitar, então, assim que você terminar, o seu certificado pelo 439-2001-2860. É o nosso WhatsApp. Aguardamos pelo seu contato, tá bem? Então, evite a agressividade. Não queira ser predominante na conversa. Quando falamos muito, a pessoa se confunde. Não discuta nem revele hostilidades ou ressentimento. Não tente manipular as pessoas nem as enganar. Evite a passividade e a timidez exagerada. Não há necessidade de concordar com tudo que a pessoa diz. É mais importante entender o que ela diz do que criar uma impressão favorável. Não é necessário que a pessoa fique totalmente despreocupada. A solução dos problemas vem por meio das tensões. Não seja passivo como uma esponja. Demonstre interesses na participação do diálogo. Esteja preparado para responder. Não se prenda aos detalhes da conversa. Identifique as informações básicas para compreender o interlocutor. As normas, então, para escutar. Escutar é um processo, não é discutir.
Você precisa identificar-se com a pessoa que fala. Demonstre compaixão e aceitação, ainda que as convicções pessoais sejam diferentes. A pessoa está apresentando um problema que lhe parece insolúvel. Aceite seu estado de confusão e ajude-a a observar os diferentes aspectos do problema, sua origem, quem está envolvido nele, possíveis soluções e etc. O entrevistado precisa ser ajudado a assumir a responsabilidade por suas decisões. Demonstre amizade e interesse, o problema é grande. Leve a carga com a pessoa até que ela possa levar sozinha. Às vezes o problema do outro não nos parece sério, mas devemos reconhecer que para ele é muito sério, porque é ele que está sofrendo com o problema. Procure dividir o problema em várias partes para atacá-la separadamente. Dê oportunidade para a pessoa esclarecer sua posição. Isso facilitará a compreensão dos problemas e como solucioná-los. Se descobrir contradições ou alguma confusão na conversa, revele-as à pessoa. Isso ajudará a se sentir menos confusa e ansiosa. Pergunte se ela já enfrentou um problema semelhante no passado. Ela vai recordar que tem habilidade para superar a situação como já aconteceu. Evite fazer perguntas com respostas predeterminadas ou óbvias. São mais válidas as perguntas interessantes que despertam e aproximam. Dê ênfase ao tempo presente e objetivo da entrevista. Veja se tem possibilidade de ajudar essa pessoa nessa circunstância e encaminhe a outra pessoa. Não se deve alimentar esperanças infundadas. Evite dizer infundadamente, dizendo não se preocupe, tudo vai ficar bem. Eu sei que nesse caso você vai estar utilizando a fé, mas para o enfermo que está morrendo, não dê falsas esperanças. Melhor é ficar calado do que causar falsas esperanças na pessoa. Termine a conversa apresentando objetivamente o que deverá ser feito. Deixe a pessoa tomar a decisão adequada e assumir a responsabilidade. Admita suas capacidades e limitações. Lembre-se, você é humano, falho e finito. E os pacientes que estão na UTI? A UTI nasceu da necessidade de oferecer suporte avançado de vida a pacientes agudamente doentes que porventura possuem chances de sobreviver. É um ambiente de alta complexidade. Quando for permitida uma visita numa UTI, que é a unidade de terapia intensiva de um hospital, certamente você terá que vestir uma roupa especial, além de ter obrigatoriamente que lavar as mãos na entrada e na saída. Um assistente social, médico ou enfermeira, só em ver a sua iniciativa de lavar as mãos, já irá sentir mais confiança no seu trabalho de capelania e vai ver que você faz um trabalho responsável e com muito cuidado. O tempo normalmente é limitado. Se a pessoa está em coma, observe o seguinte: fale baixo perto dela e não comente sobre ela, sobre seu estado, nada que possa desagradá-la, porque ela está em coma, mas ela te ouve. Está provado que uma pessoa em coma pode ouvir o que acontece à sua volta. Por isso, ao falar, tenha cuidado de fazer compassadamente com voz mansa. Recite versículos bíblicos fáceis, decorados. Fale do amor de Jesus, do perdão que ela pode receber por Deus. Encoraje-o a confiar em Jesus para ser salva. Ore pedindo a Deus por essa pessoa da melhor maneira de sentir, que você sentir no momento. Ore a Deus. Ao visitar um paciente terminal, temos de tentar descobrir, e nos primeiros momentos em conversa com familiares, e então vamos ouvi-los. Se ele está lúcido, pode conversar. Qual é o estágio que ele está vivendo no momento? É exatamente difícil para familiares e mesmo
para os profissionais de saúde lidar com esses pacientes. Alguns fatores dificultam a comunicação entre o doente terminal e os demais pacientes. A comunicação entre doentes terminais e as demais pessoas, o que pode gerar ainda mais sofrimento de tristeza e angústias de ambas as partes. Lidar com o paciente terminal faz aflorar uma série de sentimentos, além de ser um fator responsável para desestruturação emocional daquele que tem um contato com o paciente. A pessoa que acompanha um paciente terminal vive de perto a iminência da morte daquela pessoa. E, consequentemente, que isso pode acarretar, como, por exemplo, a dor da perda, sentimento de abandono e medo de futuramente padecer do mesmo mal. A insegurança diante de uma nova realidade financeira, visto que existem familiares que contam prioritariamente com a renda daquela pessoa para a sua sobrevivência. Toda essa situação pode deixar seus familiares e conviventes tristes, chorosos, irritados, ansiosos, o que afeta negativamente a relação deles com o paciente, junto no momento em que esse mais precisa de atenção e de acolhimento com a sua dor. Alguns familiares, mesmo que do modo inconsciente, adotam uma postura de afastamento do doente. Normalmente eles sentem medo de se envolver ainda mais naquele momento difícil e sofrer mais, com um fim inevitável cada vez mais próximo. Infelizmente, ele se esquece de que, com essa postura, está abrindo mão de passar seus últimos momentos com aquele que tanto ama. O que pode, após o óbvio, ser motivo do surgimento e sentimento de culpa, de arrependimento e depressão. Os pacientes que têm conhecimento da sua condição de terminalidade vivenciam algumas alterações descritivas pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, como os estágios da conciliação com a morte. Sabe-se que nem todos os pacientes vivenciam esses estágios e eles não precisam acontecer necessariamente nesta ordem, mas são eles: negação, nega que está doente, que pode morrer. Este é o momento em que a família é desafiada a estar mais perto do paciente e utilizar de muita paciência. Revolta, convencido da verdade, que realmente está doente, o paciente ele pergunta: por que eu? Por que Deus deixou isso acontecer comigo?